Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre o icônico Homem-Aranha 2. O jovem Peter Parker agora mora sozinho e precisa conciliar a vida de herói como Homem-Aranha e a vida de estudante e trabalhador. Ele precisa lidar com a criminalidade de Nova York, mas também pagar o aluguel, ajudar a tia e se relacionar com Mary Jane, o seu grande amor. Homem-Aranha 2, lançado em 2004 com direção de Sam Raimi, é um dos filmes mais icônicos do gênero dos super-heróis. É um filme muito marcante, que fez a infância de muitas crianças ali no começo dos anos 2000 e ditou uma certa tendência. O primeiro filme desse personagem, também dirigido por Sam Raimi e protagonizado por Tobey Maguire, fez um grande sucesso. Mas é inquestionável que a partir desse segundo filme, muita coisa mudou. Principalmente no que diz respeito à percepção do público com relação ao gênero. Afinal, Homem-Aranha 2 é um filme um pouco mais ousado e, principalmente, um filme mais irreverente aos quadrinhos, abraçando um pouco mais da caricatura e da galhofa da outra mídia. E muito disso vem da confiança adquirida por Sam Raimi, o já citado diretor do projeto. Raimi vem dos filmes de terror, com uma pegada bem trash, bem galhofa, e é muito interessante ver como ele vai se utilizar dessa bagagem para conduzir um filme de herói. Suas composições de cena são trabalhadas com maior ousadia. Seus personagens são construídos em cima de algo que me remete muito a um cinema mais melodramático, mais clássico de Hollywood. E com isso, Homem-Aranha 2 acaba por se destacar dos demais de seu gênero, principalmente se a gente levar em conta o contexto, onde naquela época as produções de heróis ainda tinham certa timidez. Lembre-se, por exemplo, da franquia X-Men, que tirou as cores daqueles trajes espalhafatosos e deu lugar ao preto, ao couro. Aqui não, longe disso. É um filme repleto de cores e repleto de características mais cartunescas que nos remetem aos já citados quadrinhos. Por exemplo, uma personagem despenca do topo de um prédio. E como ela se segura? Se utilizando de um guarda-chuva. Algo muito infantil até, mas que dentro da identidade, dentro dessa construção feita por Raimi, funciona muito bem no filme. Esse é apenas um exemplo entre vários outros. E para continuar a falar dessa identidade visual do filme, eu preciso citar também a construção de Nova York e como a direção valoriza as pessoas, o fator humano, muitas vezes nos entregando a perspectiva dessas pessoas que estão ali passando na rua, vivendo suas vidas no trabalho, em casa. Em um dos momentos que o vilão escala um prédio se utilizando das suas garras e quebrando janelas e paredes, a gente troca a perspectiva para uma pessoa que está ali trabalhando num dia aparentemente pacato e de repente toma um susto, de repente é amedrontada por aquele acontecimento inusitado. É uma pequena sutileza, é um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença e tira a impessoalidade daquela cidade. E aí eu vou citar aqui um filme que faz o exato oposto disso, Homem de Aço, do Zack Snyder, aquele filme do Superman lançado em 2013, onde a gente vê prédios desmoronando e a gente não vê pessoas sofrendo com isso, a gente não vê o fator humano. E isso acabou se tornando uma das principais críticas a esse filme, a falta de um Superman que salva e que se importa com as pessoas. Aqui em Homem-Aranha 2, não. O Peter Parker abandona o vilão, deixa-o fugir para proteger aquelas pessoas comuns que estão vivendo o seu dia a dia. E agora eu volto num ponto lá do comecinho da crítica. A pegada um tanto quanto melodramática que esse filme vai apresentar.
Esse é um traço muito perceptível quando a gente vai analisar a persona do Peter Parker aqui, vivida inclusive muito bem por Tobey Maguire, que transmite a ingenuidade, as inseguranças, os anseios desse personagem. Mas para além disso, ele é uma figura que parece carregar todas as dores do mundo nas suas costas. E essa é uma característica do melodrama, essa individualização dos problemas do mundo. Ele precisa lidar com muitos dilemas, muitos questionamentos e fazer escolhas que ditarão não só o rumo da sua jornada, mas das pessoas próximas a ele, incluindo o vilão, o melhor amigo, a possível namorada, a Mary Jane. E nesse sentido, a direção também é muito eficiente em estabelecer todo esse risco e todo esse emaranhado de escolhas a qual o nosso personagem é submetido. Seja pelos jogos de câmera que se movimentam rodando em torno dele, demonstrando, denotando essa confusão, seja por alguns diálogos e alguns enquadramentos que nos mostram determinadas rupturas de visões. Além de algumas escolhas narrativas na fotografia, na direção de arte, na trilha musical, que nos remete a um cinema mais clássico, a uma veia mais melodramática, como eu venho dizendo. Just one kiss. Mas é muito importante destacar que mesmo abraçando esse lado, ele não abandona o cinema de quadrinhos. E como eu disse, não tem vergonha de se assumir como tal, com todas as breguices, com todo aquele fator um tanto quanto espalhafatoso. Inclusive, essa direção que abraça o trash por muitas vezes do Sam Raimi vai aparecer aqui e cair como uma luva dentro dessa dinamicidade que o personagem Homem-Aranha pede. Além de, claro, existir uma integração muito interessante dos efeitos computadorizados, dos efeitos digitais com os efeitos práticos, que funciona muito bem. Obviamente, com um olhar atento de 2024, você vai ver os bonecões digitais, mas longe de atrapalhar a experiência. A direção junto da fotografia faz umas transições de cena super estilizadas. A própria decupagem enfatiza os movimentos do herói e do vilão, que inclusive é muito bem pensado e muito bem executado. Alfred Molina, como o Dr. Octopus, consegue imprimir muito medo. Inclusive, aquela sua primeira cena no hospital, quando ele de fato se assume como um vilão, é aterrorizante. Ali a gente vê Evil Dead, a franquia original de Sam Raimi, gritando em tela. São várias referências. Inclusive, eu tenho amigos que tinham medo dessa cena quando eram crianças. É uma direção que, novamente, consegue bolar soluções muito interessantes para os mais diferentes entraves que uma produção como essa poderia enfrentar. Então, é um filme que tem muitas temáticas, tem muitas problemáticas, muitas coisas a serem resolvidas, e muitas delas na esfera pessoal, não na esfera heróica do Homem-Aranha. E ele não fica chato, ele não fica penoso, entediante, monótono. Você não se importa em não estar vendo o Homem-Aranha trocando socos com o Octopus. Afinal, você se importa com os demais personagens e quer saber o destino deles. O que vai ser resolvido entre o Peter Parker e a Mary Jane da Kristen Dunst? O que vai ser resolvido entre o Peter Parker e o seu melhor amigo, interpretado pelo James Franco? E essas resoluções também são muito boas, também são muito bem pensadas, não desmerecendo toda a jornada construída, resgatando pontos importantíssimos para a construção desses personagens e dos valores morais que guiam essa história. Então, por exemplo, o tio Ben é muito evocado aqui, principalmente nas trocas que o Peter tem com a tia May, da mesma forma que novas potenciais discussões são abertas para que em sequências sejam desenvolvidas e concluídas. Coisa que aí a gente vai discutir em um vídeo futuro quando a gente for falar de Homem-Aranha 3. E sim, eu pretendo trazer essa crítica em breve aqui pro canal. Fica o spoiler. O Homem-Aranha 1 eu não sei se eu vou fazer ou não, porque aqui nesse vídeo eu já de certa forma contemplo vários aspectos do primeiro.
O 3, aí sim, é bem mais controverso e eu acho que vale um vídeo só pra ele. Por sinal, eu acho até que eu já me estendi demais, consegui aqui tocar nos principais pontos sobre Homem-Aranha 2, que eu considero um dos melhores filmes de super-herói já produzidos e um dos melhores filmes do Homem-Aranha, disputando bem forte ali com o Homem-Aranha no Aranhaverso, a animação ali que traz o Miles Morales como protagonista e o Peter Parker como uma espécie de mentor. Também é um filmaço, tem crítica aqui no canal. E antes que me perguntem, não, eu não gosto de O Espetacular Homem-Aranha, nem o primeiro, nem o segundo. São filmes com problemas distintos e qualidades distintas. Consigo até pincelar alguns valores interessantes em cada um deles, mas no geral eu não gosto. Eu considero filmes de medíocre pra ruim. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha de Homem-Aranha 2? É o melhor filme do personagem? É um dos melhores filmes de herói? Como eu disse aqui, me conta aqui nos comentários. Aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal se é novo por aqui, ativando o sininho para receber notificações e manda pro seu amigo fã do Homem-Aranha. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!